Quem sou eu? Não interessa. Como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura, o final de tudo, para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Não aceita o terror porque o terror é você. Se tudo deu certo, este vídeo foi ao ar no dia 13 de março de 2026, data em que comemoramos os 90 anos do nascimento de José Mojica Marins, o grande mestre do horror aqui no Brasil, o criador de um dos personagens mais importantes do nosso cinema e da nossa cultura, que foi o Zé do Caixão, e um dos maiores diretores do gênero do terror dentro e fora do país, pelo menos na minha humilde opinião. Apropriadamente, nós estamos aqui comemorando esta data e esse vídeo aqui serve como uma comemoração singela em relação ao nascimento do Mojica, e essa comemoração ocorre então numa sexta-feira 13, e se não me engano o próprio Mojica alegava ter nascido em uma sexta-feira 13, quase como num sinal do que estaria por vir ali em sua carreira. Em todo caso, para além de atuar e dirigir vários filmes dentro e fora do campo do horror, o Mojica também foi apresentador de TV de maneira intermitente entre 1967 e 2014, e ele também conduziu, junto com o roteirista Rubens Luchetti, outro grande nome do terror aqui no nosso país, e do desenhista Nico Rosso, aliás, essa dupla, Luchetti e Nico Rosso, tinha sido responsável por uma revista chamada Cripta, talvez a primeira iniciativa de produzir quadrinhos brasileiros de horror, mas enfim, esse trio foi responsável pela publicação de uma revista chamada O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que saiu pela editora Prelúdio em 4 números, de janeiro a maio de 1969, e pela editora Dorcas em 2 números que saíram em junho e agosto do mesmo ano de 69.
É muito complicado a gente cravar essa informação como correta, porque o Mojica ele foi aos poucos contribuindo muito para esse personagem folclórico que ele se tornou, mas segundo várias entrevistas que o Mojica deu ao longo da vida, essa revista chamada O Estranho Mundo do Zé do Caixão vendeu algo ali em torno de 200 mil exemplares, o que no Brasil dos anos de 1960 era uma quantidade assim vultuosa de revistas em quadrinhos, né? Cada revista era composta por uma HQ e por uma fotonovela. E como há uns 2 anos eu falei um pouco sobre a HQ que compunha o primeiro número dessa revista, chamado Estranho Mundo do Zé do Caixão, que foi publicado em janeiro de 69, há uns 2 anos eu fiz um vídeo aqui sobre A Noite Negra, né? Nessa edição aqui, que saiu nos anos 80, se não me engano, em 1987, pela LPM. Aqui nós temos apenas a HQ, tá? E de tudo isso, de todo o material que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que esse daqui é o que está mais acessível hoje. Então fica aqui a recomendação. Já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Então, como eu ia dizendo, como há uns 2 anos eu fiz aqui um vídeo falando sobre esta HQ chamada A Noite Negra, eu vou aqui seguir neste vídeo esse mesmo modelo e falar um pouco das histórias em quadrinhos das revistas chamadas, então, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que foram do número 2 ao número 6, a título de comemoração aqui dos 90 anos do Mojica. E, para além dessas revistas, falarei também de 2 revistas com outro título que o Mojica publicou também ali em 1970, tá? Mas antes de chegar de fato às narrativas dessas histórias em quadrinho em si, eu vou fazer aqui uma breve contextualização mais ou menos parecida, ou quer dizer, eu falei uma breve contextualização, mas talvez ela não seja tão breve assim, mas enfim, o fato é que ela é mais ou menos parecida com aquela que eu fiz no meu vídeo aqui sobre A Noite Negra. E eu farei aqui essa contextualização novamente, porque eu sei que muitas vezes eu falo, olha, assista ao vídeo anterior e as pessoas não assistem. E eu acho que existem alguns casos em que é muito importante você saber do entorno de uma obra para você, enfim, se apropriar dela de maneira mais interessante. Mas vamos lá. Quando o Mojica lança os seus 2 primeiros filmes do Zé do Caixão, foram lá A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, de 64, e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 67, o diretor já havia feito alguns filmes de faroeste e de drama, além de conduzir ali desde os anos 50 uma escola de atuação, né? Porém, nada apontava e nada preparava o Mojica para o sucesso estrondoso que foi o personagem do Zé do Caixão, que, diga-se de passagem, foi aos poucos se confundindo com o próprio Mojica, que, se de início ainda tentou resistir a isso, e ele tem um filme maravilhoso sobre essa tensão entre criador e criatura, que é um filme de 1974 chamado O Exorcismo Negro. Eu acho que vale muito a pena você assistir a esse vídeo. Esse filme tem disponível aqui no YouTube. Mas, em vez de início, o Mojica ainda tentou resistir um pouco a essa confusão que se estabeleceu entre ele e o Zé do Caixão. Depois ele acabou abraçando essa mistura e ele acabou consolidando o aspecto folclórico desse personagem no imaginário popular brasileiro, principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990, que foi quando eu conheci de fato o trabalho do Mojica e me encantei por ele desde então. Mas a imagem que nós temos do Zé do Caixão, pelo menos a imagem que a minha geração tem do Zé do Caixão, quer dizer, esse homem estranho que lança pragas, que faz comentários maldosos, que extrai de tudo uma
moral da história, às vezes questionável, que está sempre acompanhada ali de suas assistentes, enfim, essa figura que ficou tão estabelecida no nosso imaginário, ela não vem tanto dos filmes do Zé do Caixão, mas sim dos programas que ele apresentou, como, por exemplo, um programa de entrevistas que passava no Canal Brasil entre 2008 e 2014, e o nome desse canal desse programa era justamente O Estranho Mundo de Zé do Caixão. De todos os materiais produzidos pelo Mojica, né, apresentados pelo Mojica, eu acho que esse é o que está assim melhor preservado, quer dizer, melhor não, mas é o que está preservado, de fato, porque, como nós veremos daqui a pouco, várias das coisas que o Mojica apresentou, produziu, etc., hoje em dia são consideradas mídia perdida, o que é uma grande pena para o nosso cinema, para a nossa história, enfim. Então, ali nos anos 2000, né, entre 2008 e 2014, ele conduz esse programa de entrevistas no Canal Brasil. Mas antes disso, lá nos anos 90, né, eu, por exemplo, assistia muito ao Cine Trash, que passava na Bandeirantes, ali pela primeira vez, né, no período entre fevereiro e setembro de 1996. E, na verdade, nesse programa, o Mojica ele era uma espécie de anfitrião. Então, ele apresentava filmes de terror B, e aí sempre no final de cada dia ele lançava a Praga da Semana, né, que era um programa que passava ao sábado, se não me engano, e ele sempre extraía ali de cada filme uma espécie de moral da história. Infelizmente, esse programa, o Cine Trash, ele continuou depois, mas não mais com a presença do Mojica. Se não me engano, no Roda Viva, na entrevista que o Mojica concedeu ao Roda Viva em 1998, ele fala um pouco sobre isso, sobre como, apesar de não haver uma censura institucionalizada, ainda assim havia uma censura, sobretudo no que se referia a ele, porque enquanto ele apresentava esse programa, foi surgindo uma série de empecilhos que acabaram fazendo com que o programa mudasse de horário, depois ele acabou saindo, enfim. Nos anos 80, o Mojica conduziu 12 episódios que eram exibidos pela Record de um programa chamado Um Show do Outro Mundo. Esse programa foi ao ar de agosto a outubro de 1981, e nesse programa o Mojica apresentava pequenas esquetes de horror, muitas vezes produzidas a partir de textos enviados pelos próprios telespectadores. E uma coisa muito triste que começa a partir de então, sobre esses programas do Mojica, é que as fitas em que esses programas estavam gravados, essas fitas foram reaproveitadas, então esse material se perdeu completamente, o que é uma pena, né? Então, esse é um primeiro exemplo aqui de mídia perdida na filmografia do Mojica. Aí nós vamos para os 2 primeiros programas do Mojica como apresentador, e aí eu estou falando do Mojica, mas assim, quem apresentava esses programas era o Zé do Caixão, tá? O primeiro deles, assim, que ficou mais emblemático, é um programa meio lendário, né? E talvez a lenda tenha se consolidado, sobretudo pelo fato de ter desaparecido, né? Essa mídia desapareceu. O primeiro desses programas se intitulava O Estranho Mundo de Zé do Caixão. E perceba que eu estou indo aqui do mais recente para o mais antigo, tá? Mas enfim, esse programa passou na TV Tupi entre as 11 da noite e a meia-noite aos sábados. Esse programa era dirigido por ninguém menos que Antônio Abujanra, e ele teve 3 episódios exibidos entre julho e novembro de 1968, todos eles também perdidos porque as fitas foram reaproveitadas e a TV Tupi faliu, enfim. Aí nós chegamos ao primeiro programa que o Mojica apresentou, né, que o Zé do Caixão apresentou, que era um programa chamado Além, Muito Além do Além. Tal qual os que viriam depois, né, esse programa hoje é considerado uma mídia perdida. Ele passava na Bandeirantes e ele foi assim o que passou por mais tempo desse início de carreira do Mojica.
tá? Porque o Zé do Caixão apresentava esse programa chamado, ou melhor dizendo, ele apresentou esse programa chamado Além, Muito Além do Além, entre setembro de 1967, na esteira ali do sucesso de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e julho de 1968, quando o Mojica assinou o contrato com a Bandeirantes e mudou o programa de estação. Em todo caso, esse primeiro programa, né, o Além, Muito Além do Além, teve 34 episódios, ele foi um verdadeiro sucesso de audiência, ele alcançava assim, picos no Ibope, era uma coisa absurda, e para nossa sorte, apesar desse material hoje ser perdido, alguns desses episódios foram adaptados para outras mídias. Por exemplo, em 1968, o Mojica lança, no fim do ano, um filme chamado Trilogia do Terror, que era, na verdade, a junção de 3 curtas-metragens que adaptavam alguns dos episódios desse programa chamado Além, Muito Além do Além. Esses episódios, né, e esses curtas-metragens, enfim, falavam de coisas como o medo de ser enterrado vivo, a procissão dos mortos, que era uma coisa que me apavorava. Inclusive, nessa época da quaresma, assim, eu me lembro que minha avó falava, olha, tem que tomar cuidado, porque às vezes os mortos saem em procissão, e aí você não pode ficar espiando, porque se eles virem você olhando, eles podem vir te buscar depois, etc, etc, enfim. E o terceiro curta falava sobre um sujeito que fazia um pacto com o diabo, que é outra coisa que também está no nosso imaginário popular. Além disso, né, além desse filme, alguns episódios desse Além, Muito Além do Além foram adaptados e se transformaram nas histórias em quadrinhos que o Mojica publicou junto com o Rubens Luchetti e com o Nico Rosso, na revista intitulada O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que também é o nome de um filme de 1968, que, a exemplo lá do Trilogia do Terror, compilava 3 curtas-metragens que também foram adaptados e publicados nessas revistas, dessa vez no formato de fotonovelas. Mas isso não é tudo, porque para além dessas 6 revistas intituladas O Estranho Mundo de Zé do Caixão, o Mojica também publicou, pela editora Prelúdio, uma outra revista muito parecida com essa primeira e que saiu apenas em 2 números sob o título de Zé do Caixão no Reino do Terror. Então, para além dos contos da revista do Estranho Mundo de Zé do Caixão, eu vou comentar aqui também essas 2 HQs dessa outra revista que saiu ali em 1970. E aí, quem sabe no ano que vem eu volto aqui para poder fazer um vídeo dedicado dessa vez às fotonovelas dessas várias revistas. E aí, veja só, eu falei para vocês um pouco da ocupação do Mojica como apresentador, ou melhor dizendo, da ocupação do Zé do Caixão como apresentador, para reforçar esse deslocamento que o personagem sofreu, porque, veja só, até 67, o Zé do Caixão era um personagem de um filme de ficção. Só que aí, de repente, ele passa a ser visto como alguém real de carne e osso. Ele era o cara que apresentava programas de TV ali na faixa da meia-noite. Era o cara que falava de medos muito brasileiros e que surgiam principalmente de uma cultura tão miscigenada e de uma religiosidade tão marcada pelo sincretismo, como é o caso do que nós temos aqui no Brasil. E o modo como esses programas eram apresentados vai ser adaptado aqui para essas HQs, e esse modo de apresentação se inspirava bastante em programas como o Alfred Hitchcock apresenta, que era um programa que foi ao ar de 55 a 62, e também esse programa, esse modo de apresentar, tinha como referência, tinha como inspiração revistas em quadrinhos, como a Contos da Cripta, famosíssima, que a EC Comics publicou entre 1950 e 1955. E em ambos os casos, havia um apresentador, no programa esse apresentador era o próprio Hitchcock, e na revista esse apresentador era o Guardião da Cripta. Esse apresentador
comentava histórias de terror sem participar delas efetivamente, e é justamente isso que nós vamos ter tanto nos programas do Mojica, o Além Muito Além do Além, o Estranho Mundo Zé do Caixão, o próprio Cine Trash, enfim. E isso, essa mesma lógica de o Zé do Caixão estar apresentando uma história sem participar dela, também está muito presente aqui nessas histórias em quadrinhos de ambas as revistas. Cabe observar aqui que o estilo de ilustração do Nico Rosso é meio pulp e também tem alguma coisa de bastante cartunesca em alguma medida, e isso cria uma tensão interessante com as fotografias do próprio Mojica que são inseridas na narrativa, e isso problematiza a relação entre o real e o imaginário, a natureza e a sobrenatureza, e por conta desse caráter ambíguo, o narrador Zé do Caixão sempre vai lançar ali algumas dúvidas sobre aquilo que está sendo contado. E todas essas HQs são apresentadas como histórias verídicas dos anais secretos do Zé do Caixão. E se a gente pensa que a palavra história, com E e não com H, é algo fabuloso, inventado, então essa apresentação é mais uma volta no parafuso que confunde o real e o inventado, e isso segue um pouco a lógica do causo, que é um outro tipo de narrativa que me apetece bastante, né? Porque é isso, o causo, ele pode estar falando da coisa mais fantástica do mundo, de um lobisomem, da mula sem cabeça. Às vezes é o lobisomem andando em cima da mula sem cabeça. Mas como quem disse isso foi sua avó, que é uma pessoa idônea, você vai acreditar. Por mais que se você vê isso assim no jornal, você vai falar assim, gente, isso é uma mentira descabida. Né? Então veja que o caos ele ocupa esse lugar da história que às vezes se inscreve no real, e eu acho que muitos dos contos aqui do Mojica vão nessa mesma direção. O primeiro desses contos sobre os quais eu vou falar é um conto chamado A Praga, e ele tem um histórico de publicação muito interessante. A exemplo do que havia acontecido aqui com Noite Negra, né, que tinha sido publicado lá no volume 1 do Estranho Mundo Zé do Caixão, em janeiro de 69, essa narrativa intitulada A Praga, ela surgiu como um episódio de Além Muito Além do Além, e aí depois ela foi publicada na revista de número 2 aqui, né, do Estranho Mundo de Zé do Caixão, em março de 1969. Mas a coisa não para por aí, porque em 1983, salvo engano, o Mojica começou a gravar um filme adaptando, e ele gravou isso em Super 8, enfim, ele gravou um filme adaptando a história desse episódio e depois desse conto chamado A Praga. Só que aí, por questões orçamentárias, ele acabou engavetando o projeto, e esse projeto só foi redescoberto, por acaso, em 2007 ou 2008, algo assim, não, acho que foi 2007. E aí, assim, esse filme ele já era considerado perdido, encontraram ele, né, em 2007 e começaram a remasterizar, algumas novas cenas foram gravadas, o áudio teve que ser todo refeito porque o Mojica gravou as cenas apenas ali, enfim, a imagem ele não gravou com som para poder dublar no estúdio, que era uma coisa muito mais barata, porque afinal de contas você gravar áudio em um lugar externo, no meio de um campo, isso tem que ter um microfone muito bom, etc. Agora, num estúdio, você consegue gravar a voz do ator e da atriz sem muitos problemas, e depois você coloca ali na edição e fica tudo mais fácil, né? Então, isso torna o projeto bem mais barato. Então, em 2007, quando reencontraram esse filme chamado A Praga, não tinham mais acesso ao arquivo de áudio, então tiveram que refazer o áudio, tiveram que regravar algumas cenas, etc. Não havia o roteiro escrito, mas o roteiro havia se perdido, então tiveram que pensar em algumas outras coisas, enfim. E esse filme finalmente foi lançado em 2021. Ele se tornou um dos meus favoritos do Mojica, e infelizmente o Mojica não teve tempo
de assistir a esse filme, né? Porque ele acabou morrendo antes. Mas enfim, voltando aqui ao quadrinho, né, que é o A Praga. Ele fala da história de um fotógrafo que passou a ter pesadelos muito estranhos depois de ser amaldiçoado por uma bruxa a quem ele e a namorada desrespeitaram por acaso em um belo dia. O tempo vai passando, esse sujeito vai ficando cada vez mais perturbado com esses pesadelos, e por isso ele vai ao psiquiatra, isso não resolve, ele começa a tomar remédio, ele tenta se acalmar e nada dá certo, e aí um dia ele fala para a namorada, olha, eu vou ter que voltar lá e pedir desculpa para aquela mulher, porque eu acho que o que está me consumindo na verdade é o sentimento de culpa. E aí ele volta à casa dessa mulher, dessa tal bruxa, e descobre que ela morreu. A partir disso, a coisa piora ainda mais e tudo descamba para o surgimento de uma ferida muito estranha e que se alimenta de carne humana, e essa ferida nasce na barriga do protagonista, e aí eu não vou falar mais nada. Então veja que esse fim tão trágico justifica o porquê de o quadrinho já começar com o narrador, que é o Zé do Caixão, reforçando o caráter pedagógico daquilo que vai ser lido, e ele diz o seguinte: você é supersticioso? Acredita no sobrenatural? Ou é dessas pessoas que costumam brincar e até desafiar o desconhecido? Juvenal de Souza estava enquadrado nessa última categoria de pessoas. Sua estarrecedora história vai contada nas páginas seguintes e que ela venha servir de advertência a todos os incautos. Em termos de quadrinização, é muito interessante como o Nico Rosso aproveita bastante, sobretudo o virar de páginas, para compor quadros mais aterradores, mais surpreendentes em pontos-chave da narrativa, assim como ele sempre desenha uma moldura, ou na verdade um rodapé em cada página, e nesse caso aqui do quadrinho chamado A Praga, esse rodapé representa uma mulher que parece que está morta, mas talvez ele esteja só dormindo, e isso vem bem a calhar ao tema do quadrinho como um todo, porque isso lança essa narrativa no terreno da possibilidade, porque tudo pode ser um pesadelo. Afinal de contas, o próprio conto começa com o protagonista despertando de um pesadelo. Então, talvez tudo aquilo ali esteja no campo onírico dessa personagem feminina que dorme no rodapé da página. Quanto à composição dos quadros, e isso vale não só para esse quadrinho aqui chamado A Praga, mas para todos os outros, os quadros desenhados pelo Nico Rosso, eles nunca são retos. Na verdade, eles parecem mais assim, cacos de espelho, o que talvez indica que essa realidade tão estranha e macabra é, na verdade, um reflexo do próprio leitor. Vamos nos lembrar do famoso monólogo que abre o filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão, em que o Mojica diz logo no final: você não aceita o terror, porque o terror é você. E esses quadrinhos aqui, eles dão conta de um mundo estilhaçado, e é por entre esses estilhaços que pode surgir, pode brotar o elemento fantasmático que vai, enfim, dar andamento à narrativa e mudar o cotidiano dos personagens aqui, né? Então veja que esse mundo estilhaçado e no qual natureza e sobrenatureza se interpõem, acaba dando mais ênfase quando a gente pensa em como esse mundo é retratado por meio dos quadros, né, por meio das ilustrações do Nico Rosso. Tudo isso dá muita ênfase à ação das personagens e à reação das personagens, ignorando por vezes o cenário, por exemplo, exceto em momentos específicos que servem para estabelecer o horror a partir daquilo que circunda as pessoas retratadas. Outra característica bastante recorrente aqui nessas HQs é que, por vezes, não há quadros em uma página de modo a sugerir que as coisas que nós estamos vendo acontecem simultaneamente. Então, não existe esse quadro separando as coisas. Tudo acontece ao mesmo tempo.
Já o conto intitulado A Casa do Demônio, né, que em termos de desenho é muito parecido com todos os outros, né, e ele tem como rodapé a paisagem de um cemitério onde se vê ao longe a silhueta do Zé do Caixão, fazendo desse personagem uma figura quase onipresente, tendo em vista que, como esse conto tem uma estrutura meio que de fofoca, a presença de um narrador externo, como seria o caso do Zé do Caixão, é praticamente nula. Então, como ele não aparece tanto na narrativa, ele está sempre ali subterraneamente a ela, nesse rodapé, olhando para as coisas à distância, né? Esse conto, então, intitulado A Casa do Demônio, foi publicado aqui no número 3, né, do Estranho Mundo Zé do Caixão. Esse número 3 aqui, ele saiu em abril de 1969, e ele tem um caráter mais apelativo, quase sensacionalista, e ele já começa com o narrador, que é o próprio Mojica, dizendo o seguinte, aliás, é interessante pensar nesse caráter sensacionalista porque porque o conto começa justamente com um jornalista entrevistando uma passante. Mas enfim, então, logo de início, o narrador diz: a história que hoje selecionamos para compor o terceiro número da nossa revista me foi narrada por um repórter de um conhecido jornal paulista. Por sua vez, ele a ouviu de uma antiga moradora residente em... Infelizmente, não posso revelar o nome da localidade onde tudo se passou. Pelo seu cunho altamente terrorífico e impressionante, não aconselhamos sua leitura a pessoas facilmente impressionáveis. A Casa do Demônio, então, também era o nome de um dos episódios de Além, Muito Além do Além. Então veja que as principais histórias dos 3 primeiros números do Estranho Mundo Zé do Caixão, todas eram releituras, né, eram adaptações dos episódios lá do primeiro programa que o Mojica apresentou em 67. E essa história começa com um jornalista que está entrevistando uma senhora sobre a morte de um sujeito muito rico e muito recluso de uma determinada cidadezinha que não é nomeado em momento algum. Ocorre que dizem as más línguas e as boas também que esse defunto ricaço era um adorador do diabo e por isso, em troca de fortuna, ele cometia as maiores atrocidades junto ali com outros membros de uma seita que ele comandava e que praticava, dentre outras coisas, sequestros, sacrifícios rituais, orgias e canibalismo, mais ou menos como acontece lá, como está descrito lá, né, nos tais arquivos do Epstein. Então veja que o Mojica, ele tinha um olhar assim, que em alguns momentos beira o sobrenatural, pensando nessa ideia de que quando você é rico, parece que você está acima de qualquer moralidade e, portanto, acima de qualquer punição. Mas, enfim, o tal ricaço, sobre o qual venho falado até agora, não vai ser o protagonista dessa história. Na verdade, ele aparece só na primeira metade. Quem vai ser, assim, o grande personagem disso tudo vai ser o sobrinho desse ricaço, que é um bom vivant, que vivia de bar em bar, bebendo e deflorando jovens puras, e uma dessas jovens era a filha daquele rico satanista que, quando soube de tudo que aconteceu, amaldiçoou o próprio sobrinho e jurou vingança antes de morrer. Só que o problema é que ele morreu, né? Agora, para você saber como essa vingança com ares sobrenaturais vai acontecer, você vai ter que ler a HQ. Já na revista de número 4, que é esta daqui, né, ela foi publicada em maio de 1969, aqui nós temos um conto intitulado A Voz do Coveiro, que também tinha sido um episódio de Além, Muito Além do Além. A moldura aqui de A Voz do Coveiro mostra uma serpente saindo de dentro do olho de uma caveira e se aproximando de uma adaga, tudo isso em um cemitério, ou seja, perceba que existe aqui uma profusão de imagens ligadas à morte. A narrativa de A Voz do Coveiro
acompanha Bento, que é o coveiro do título. Ele tinha muita vergonha da profissão e por isso mesmo, por ser pobre, etc., ele mentia à filha, que era interna em um colégio de freiras, e ele dizia que na verdade ele era um homem de negócios, muito rico, etc. e tal. O problema é que em breve essa filha voltaria para a casa do pai, e aí, desesperado, com a possibilidade dela descobrir que ele era pobre, esse sujeito começa a roubar as joias que eram enterradas com os mortos ali no cemitério em que ele trabalhava. E ele fez isso para tentar, enfim, dar à filha uma vida que ela merece, seja lá o que isso significa. E é óbvio que isso não vai dar muito certo, né? Essa coisa toda de você roubar coisas do cemitério nunca acaba bem, pelo menos assim no campo da ficção, né? E o destino desse pai vai ser bastante infausto, colocando a filha, que herdou essas joias roubadas, na mira de um verdadeiro vigarista. E mais do que isso, eu não vou poder aqui falar com vocês. E aí veja só, sincretismos à parte, a gente sabe também que o Brasil é extremamente racista. Isso hoje. Imagine-se então, em meados de 1969, quando em junho saiu aqui a 5ª revista do Estranho Mundo de Zé do Caixão, que tem como HQ principal um conto intitulado Magia Negra, que é outra adaptação de um episódio de Além, Muito Além do Além. O conto recorre a alguns estereótipos para contar a história de uma mulher que, para ficar com o marido da amiga, recorre a um feiticeiro para lançar uma maldição na moça. E aí, veja bem, é importante dizer isso. Em vários desses quadrinhos aqui, quando você tem essa figura do feiticeiro ou da bruxa, invariavelmente essa pessoa ela é desenhada como se fosse alguém, uma pessoa negra, né? Então, isso é uma questão a se considerar, é uma contradição que nós temos aqui, né? Eu não poderia não citar isso no vídeo, mas então fica aqui já essa observação. Mas voltando à magia negra. Como logo de cara o feiticeiro procurado por essa protagonista, ele já olha para ela e fala o seguinte: olha, tudo bem, você quer que eu faça essa mandinga? Eu farei a mandinga. Mas fique sabendo que se alguém desfizer o trabalho, tudo aquilo que acontecer com a sua amiga vai voltar e vai acontecer com você. E aí, como ele diz isso logo de saída, a gente já sabe que isso vai acabar acontecendo de uma maneira ou de outra, e tudo é uma questão de tempo. O que a protagonista faz, então, é o seguinte: ela prepara uma torta, dá um pedaço dessa torta para a amiga, e aí quando a amiga morde um pedaço dessa torta, a protagonista leva o resto da torta até esse feiticeiro, que por sua vez pega um pedaço mordido ali, né, que a fatia mordida pela amiga da protagonista, ele pega essa fatia, dá de comer a um sapo, e aí depois ele começa a fincar pregos no pobre coitado do sapinho. E a partir disso, aquela amiga da protagonista, que era casada com um homem que a protagonista queria ter para si, pois bem, essa mulher que jamais desconfiaria da melhor amiga, começa a definhar de maneira inexplicável e irremediável pela medicina, né? E aí, veja bem, eu não sei vocês, mas eu já ouvi falar de histórias assim várias vezes, essa coisa de que, olha, se derem alguma coisa para você comer, não aceite, coma tudo, porque a pessoa pode fazer algum trabalho, alguma coisa assim. Olha, fulano de tal foi fazer um trabalho usando um sapo e costurou o nome da boca do sapo, etc e tal, né? Talvez seja por isso, por esse caráter tão famoso e popular, que logo de início o narrador, que é o Zé do Caixão, diz o seguinte: dizem que a feitiçaria, o mal-olhado e a magia negra são práticas do sertão, dos vilarejos atrasados ou das cidades do interior. Não é verdade. A história que vou narrar aconteceu aqui em São Paulo, e há tão pouco tempo que você mesmo pode ter, por acaso, conhecido as figuras nele envolvidas, né? E aí nós chegamos à revista de número 6. E aí nós temos um problema, porque ela foi lançada em agosto de 1969, só que ela é tão rara que eu não tenho ela aqui comigo. Porém, o conto principal dessa revista, que é um conto intitulado A Maldição das Aranhas,
ele foi republicado muitos anos depois por uma editora chamada Quadrinhos Corvo. Eu não sei o ano, porque eu não encontrei essa informação aqui na publicação, mas enfim. Outra coisa importante é que, ao passo que as demais HQs aqui do Estranho Mundo Zé do Caixão eram desenhadas pelo Nico Rosso, esta aqui, chamada Maldição das Aranhas, tem desenhos de um sujeito chamado Rodolfo Zala. E ele tem um estilo que é sempre assim... Ele é muito mais simples do que o estilo lá do... não simples, mas ele é um estilo menos inventivo do que o do Nico Rosso, digamos assim. Então, os quadros, por exemplo, eles são mais fixos, mais retos, quase sempre eles dão close na reação dos personagens, o que, por outro lado, combina bastante com o tema geral dessa narrativa, que é o medo de aranhas. Só que tem um problema aqui que é, não sei se pelo estilo de desenho do Nico Rosso, não sei se pelo tamanho, né, das outras publicações, que vamos combinar que existe uma diferença muito grande entre uma e outra, mas enfim, aqui na Maldição das Aranhas, existem páginas que estão muito carregadas de texto, e aí isso cansa um pouquinho, né? Então, enfim, não sei se isso é uma questão do formato que mudou. Outra coisa importante, nas revistas lá publicadas em 67, o Mojica ele aparecia sempre como uma fotografia. Aqui ele parece um desenho. Não sei também se isso se deve ao fato de que, como isso daqui é um material que surgiu a partir de um scan feito pelo pessoal da edição, como diz aqui, pode ser que isso tenha mudado ali um pouco do modo como esse narrador é visto aqui, né? Pode ser que isso daqui seja uma fotografia, mas que olhando assim parece mais um desenho. Ao contrário também das HQs anteriores, A Maldição das Aranhas não tinha sido gravado como um episódio lá da série Além, Muito Além do Além, até porque imagino eu que trabalhar com aranhas no estúdio provavelmente encareceria muito a produção de um episódio da série. Mas, por outro lado, esse tema das aranhas me fez lembrar bastante algumas das provas às quais o Zé do Caixão submeteu as suas pretendentes em Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. A história aqui de Maldição das Aranhas gira em torno de um triângulo amoroso composto por duas irmãs que se relacionam em épocas diferentes com o mesmo homem. Então, digamos que o José, que é esse homem, no passado ele namorou uma das irmãs, que é a Maria. E aí depois ele largou da Maria e hoje em dia ele se casou com a Ana. Tá? O problema é que a Ana, que é a namorada atual, ou a esposa atual, enfim, ela é obcecada por aranhas e ela tem por esses animais um misto de medo e fascínio, né? E ela é tão obcecada por isso que ela vai enlouquecendo aos poucos. Diante dessa crise, o rapaz ele tenta fazer de tudo, não consegue, e vai procurar a ex, que é a irmã da esposa. E aí, durante essa aproximação, ele percebe que ainda gosta da moça e, pelo visto, a recíproca é verdadeira. E esse romance entre os dois é a distração perfeita para que a maluca das aranhas fugisse em busca de um cientista que ficou muito famoso porque ele tinha uma coleção gigantesca de aranhas. Evidentemente que isso só pode terminar com uma tragédia que envolve, dentre outras coisas, pessoas sendo enterradas vivas e caixões repletos de aranhas. E tudo isso descamba para a reflexão final do narrador aqui, que é o Zé do Caixão, que reconhece o aspecto mais fantástico desse conto em relação aos anteriores. Ele diz o seguinte: haverá quem ache essa história fantástica demais. Haverá quem se limite a dar uma risadinha. Mas também haverá aqueles que farão o sinal da cruz. Estes serão os mais sensatos, porque eles sabem que o demônio anda solto sobre múltiplas formas, talvez até de uma simples e inofensiva aranha. E com isso, nós chegamos às duas revistas
intituladas Zé do Caixão no Reino do Terror. Essas revistas foram publicadas depois que o Mojica rompeu o contrato com a editora que estava publicando o Estranho Mundo Zé do Caixão. Só que, talvez por uma lógica de distribuição, talvez pela mudança de título que não agradou muito ao público, ou ainda por algum outro motivo que se perdeu na Noite dos Tempos, o fato é que essa nova revista ela não foi tão numerosa quanto a anterior, e aí ela só rendeu 2 volumes, que também não venderam tanto quanto a revista O Estranho Mundo Zé do Caixão. No primeiro desses números, que é este daqui, que foi publicado em janeiro de 1970, a narrativa principal se chama O Homem da Capa Preta, e ela é uma adaptação de um episódio censurado não mais do programa Além, Muito Além do Além, que era exibido pela Bandeirantes, mas sim do programa O Estranho Mundo Zé do Caixão, que passava na Tupi. De saída, o narrador aqui desse conto anuncia que o texto que nós temos em mãos trata da origem da lenda do Homem da Capa Preta, que é uma história muito famosa em alguns lugares do Brasil, tendo algumas variações a depender do lugar onde ela é narrada. E, basicamente, o que nós temos nessa assombração, né, do Homem de Preto é o seguinte: essa assombração ela toma a forma de um sujeito que veste sempre uma capa preta, e ele é famoso por perseguir, sobretudo, mulheres em noites específicas do ano. No caso aqui dessa HQ, o sujeito que daria origem a esse personagem folclórico é um pobre coitado que acaba recebendo por engano o diagnóstico de hanseníase, que na época ainda era chamada de lepra. E por isso, esse sujeito, por receber esse diagnóstico errado, esse sujeito acaba sendo internado à força em um hospital. Quer dizer, eu acho que a doença em questão aqui é a hanseníase. Isso não fica dito em momento algum, pelo menos não que eu me lembre. Só que o modo como esses personagens aqui, afetados por essa doença, são desenhados, o fato deles ficarem isolados do mundo, e o fato de o hospital se chamar Hospital São Lázaro, tudo isso serve de indício para que a gente pense nessa doença como sendo, de fato, a hanseníase. Enfim, esse personagem que foi internado por engano, certa vez ele consegue fugir desse hospital, e aí, para poder despistar as pessoas, ele encontra uma capa, ele vai ali para um acampamento, nesse acampamento ele encontra uma capa, coloca a capa, só que assim que ele chegou ali aquele acampamento, uma mulher do acampamento foi assassinada, né? E aí, a partir disso, uma série de coincidências trágicas vai fazendo com que esse homem, que antes era tão bondoso e simples, se transforme, pela força do acaso, em uma entidade que parece atrair tudo quanto há de ruim. E por isso é que ele sempre está vagando de um lado para o outro, para não ser injustamente preso por crimes que ele presenciou, mas não cometeu. E assim nós chegamos à última revista que eu vou comentar aqui, que é a segunda, intitulada Zé do Caixão no Reino do Terror. Essa revista aqui foi publicada em maio de 1970, e ela traz aqui o último conto sobre o qual eu vou falar para vocês, que é um conto chamado O Fabricante de Abajures, que também é uma adaptação de um episódio censurado do programa O Estranho Mundo Zé do Caixão, e esse episódio tinha o mesmo título, né, que é o Fabricante de Abajures, que é uma história assim bastante macabra. O personagem ao qual o título se refere é um artista que ficou bastante conhecido pela sua técnica em criar abajures. Então, ele cria esses objetos que ficam maravilhosos, só que ele usa um tecido que assim ele tem uma coisa assim que deixa tudo muito bonito. O modo como a iluminação atravessa o tecido, enfim, fica uma coisa espetacular. E aí ele guarda esse artista
ele guarda os segredos dessa sua técnica, as 7 chaves, essa sua técnica de criação do abajur, ele guarda isso para si, as 7 chaves. E é claro, de início a gente pensa assim, tanto segredo se deve ao medo que ele tem de ser copiado, plagiado por alguém ou algo assim. Aí depois a gente percebe que talvez esse sujeito seja paranoico até demais. Só que aí chega um ponto em que nós percebemos que tudo gira em torno de algo bastante terrível que esse sujeito faz e que é óbvio que eu não vou mencionar aqui. Mas quando a gente percebe o que é que está acontecendo, fica bem evidente do porquê de nenhuma das namoradas desse fabricante ser vista depois de ir até a casa dele, né? Mas a gente sabe muito bem que quando se é rico e influente aqui no Brasil, você pode fazer qualquer coisa, de fabricar abajures até matar um cão a pauladas, que nada vai lhe acontecer, não é verdade? Mas enfim, como eu disse antes, esse vídeo aqui foi a minha maneira de homenagear o Mojica, que é uma figura bastante importante na minha formação mesmo. Porque eu acho que se não fosse pelos filmes dele ou pelas pragas que ele lançava lá no Cine Trash, talvez eu não gostasse tanto de terror como eu gosto até hoje. Enfim, na descrição eu vou deixar o link para o meu vídeo aqui sobre a Noite Negra. De novo, esse daqui é o quadrinho mais fácil de achar, eu não sei se os outros você vai encontrar em alguma biblioteca pública, etc. Se você puder, leia também, porque vale muito a pena. Vamos ver se alguma editora se anima a republicar isso daqui, né? Se você se interessa por isso, conhece alguém que publica quadrinhos aí, etc., fale para a pessoa falar comigo que eu estou disposto a contribuir no que for preciso para poder, enfim, recolocar esse material no mercado. Na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o agradecimento às pessoas que já contribuem. Agora, se você quer contribuir, mas não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Caso você não faça isso, caso você não compartilhe, não comente este vídeo, não curta ele para que, enfim, ele seja visto pelo algoritmo do YouTube, eu espero que o chão da sua casa se abra, os mortos saiam das sepulturas e te arrastem para o quinto dos infernos, certo? Então, encerrando aqui o vídeo com essa praga à la Mojica, fica o meu agradecimento, porque afinal de contas eu só posso vir aqui e praguejar contra vocês, só posso vir aqui e falar desse material tão difícil de encontrar, só posso vir aqui fazer essa minha singela homenagem ao grande e monumental José Mojica Marins, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu trabalho. Em ambos os casos fica o agradecimento e o meu amplexo. Gravou-se profundo, Zé do Caixão, Zé do Caixão. Seu eco estremece o mundo. Não tem coração, não tem coração. Seu reinado é de revolta, suas ordens são de ódio e a morte não lhe importa. Homem sem Deus, sem fé, sem amor, não teme a ninguém.
doce